Oi, eu já a terceira experiência, vamos ver como é que eu vou sair. Eu hoje vou contar que eu tive em Formenteira e que quando eu cheguei lá era uma praia de nudismo e eu não sabia. Então, essas experiências assim, quando eu fui com a família que eu fui morar na Alemanha, eu tava lá eu cheguei em janeiro e isso era junho, e eles foram para Formenteira e me perguntaram se eu queria ir junto. É lógico que eu queria, né? Eu fui para conhecer o mundo. Então era uma oportunidade que eu tinha, eu ia trabalhando, não ia ficar sozinha no inverno lá em Schlossborn, onde eu morava, que tinha poucas condições de sair de lá se a pessoa não tinha carro. E daí eu fui com eles. E quando eu cheguei lá, a gente foi até Ibiza. E de Ibiza pegamos um barco até Formenteira. As ilhas são as Ilhas Baleares, Ibiza, Maiorca, Menorca e Formenteira. É uma viagem de 2 horas, pelo que eu me lembro, na época, isso já faz alguns anos. E a Dina Lisa já faz bastante anos. A Dina Lisa, a criança que eu cuidava, a menina que eu cuidava, tem 34 anos hoje em dia. E me dou com eles até hoje. E chegamos em Formenteira. E lá na época, há 34 anos atrás, não, pelo menos tomara que continue assim, não tem carros. A única coisa que tinha 3 jipes que podia alugar. O Gert, o chefe da família, alugou um jipe porque a Dinalisa tinha uns 9 meses. E pra gente poder ir pra praia. Quando todos nós nos vestimos para ir pra praia, o vô e a avó já tinham ido pra praia. E para a beira da praia ficou a Elke, o Gert e a Dinalisa, que era o bebê. E quando eles se arrumaram, eu vi que eles estavam de bermuda e de camiseta. E eu pensei, nossa, como eles são assim lá no Rio Grande do Sul, pelo menos na minha época, a gente já ia de maiô para a beira da praia. E eu digo, bom, vou botar uma camiseta aqui em cima e uma bermuda. E fomos para a beira da praia, eu com o bebê, com todas as mamadeiras e as coisas que teriam que ser levadas, e fomos de jipe. Quando chegamos lá, eu já vi algumas pessoas sem roupa. Eu digo, bom, mas não são assim tão conservadores como eu pensei. E chegando lá veio o vô e a avó, tudo com os badulangandã, tudo sacudindo, e eu digo, pelo amor de Deus, eu não sabia que isso era de nudismo, e tá todo mundo assim. E daí o pai da Dinalisa e a mãe da Dinalisa também tiraram suas roupas e ficaram natural. E eu... No início eu fiquei muito chocada e eu digo, mas eu não posso, eu não consigo tirar. E daí o vô disse, não te preocupa, os espanhóis, como tu é morena, eles vão pensar que tu é espanhola e que os espanhóis não fazem FKK. E então tu pode ficar assim, mas eu não vou entender como é que lá no Brasil usam umas coisinhas tão pequenininhas e tu tem constrangimento de tirar o maiô. Eu digo, não, é tudo uma questão, eles têm os biquínis são bem pequenininhos, mas tem alguma coisa que tapa, e eu digo, é tudo questão de hábito. Só para resumir, eu fiquei 3 semanas em Formenteira, foi maravilhoso, foi a primeira vez que eu vi as oliveiras e foi assim, maravilhoso, comi paella todos os dias de noite, a paella lá deles mesmo, e graças a Deus a Uma sempre queria comer paella porque eles faziam só para 2 pessoas, e a Uma e eu ficamos todos os dias. Eu digo, não, nunca mais vou comer essa paella aqui, então fiquei 3 semanas. Eu acho que
não sei se praticamente nós comemos paeja todos os dias, porque a avó felizmente queria comer, e é uma delícia, só de peixe, né? E a paeja feita por eles ali naquele bandejão, naquela forma grande, e era assim, maravilhoso. Ao ar livre. Só uma vez eu fui com a Elke e o Gert, as crianças ficaram, a menina ficou em casa com o vô e com a avó, e eles me proporcionaram um jantar maravilhoso numa ruína daquelas brancas, assim, tudo ruína, e a gente ficou ao ar livre, era num segundo andar, sem janela, sem nada, e era maravilhoso. O que eu comi eu não sei, tá? Mas eles queriam me proporcionar essa noite maravilhosa, dentro de uma casa, mas a casa toda arrumada, mas não tinha telhado e não tinha janela, era tudo aberto, e era ao ar livre, era assim, tipo umas ruínas, mas era tudo conservado, era maravilhoso. E eu vi a primeira e a única estrela cadente da minha vida, nesse restaurante. E eles não queriam acreditar, mas quando nós chegamos de volta na casa, a gente falou, e a Oma tinha dito: vocês viram a estrela cadente? Não, só foi a Eliane e a Oma que viram, mas foi assim maravilhoso. E a nossa casa era daquelas tipo casa de Mediterrâneo mesmo, com aquele terraço, tudo branco, aquele terraço em cima, e aquele terraço tinha os bancos ao redor, tudo da própria construção, assim, acho que de concreto, sei lá, de tijolos, e a gente passou muitas noites ali, depois que a Dinalissa dormia, ou sei lá, a gente ficava tomando vinho tinto, vinho maravilhoso, e conversando, botando conversa fora. Eu acho maravilhoso, porque eu só tinha 4 meses de Alemanha e eu já conseguia me comunicar super bem com todos eles. Foi uma experiência maravilhosa. Sem contar, isso eu não contei também, depois com o vô o Opa passeou comigo por toda a Formenteira, era o lugar predileto deles irem. Ele passeou, a gente passeava nós íamos pra praia tipo 10 da manhã e só voltávamos 5 horas da tarde. E daí nós tomávamos banho sem água, não tinha água nem luz. Aquela casa maravilhosa, mas sem água, sem luz. Eles faziam de propósito para preservar a ilha. E o banho era daqueles tipo banho acho que é de quartel, assim, de campanha. Bombeava água e depois botava naquele tonel e puxava, mas era tudo muito bonito. Na casa era tudo muito bonito, não tinha água e luz. E daí então a gente ia pra praia, e nesse percurso, enquanto a Dinalissa dava uma cochilada, o Opa e eu saímos, ele ia para me contando todos esses 8 anos que ele teve. A gente ficava caminhando na beira da praia, um percurso bem, me mostrou toda a ilha, eu de maiô, e ele pelado. E eu no início eu achei muito estranho, depois não me constrangia mais, todo mundo pelado, porque mais interessante, existe umas regras. É pelado só na beira da praia. Quando chega em casa, ninguém ficava pelado, era todo mundo vestido, tá? E não é muito interessante, foi uma experiência ímpar para mim. E foi quando eu voltei para casa, a minha mãe, naquela época não tinha celular, a minha mãe me ligou, que ela sabia que eu estava voltando de Formenteira e queria saber como é que era. E daí nós já estávamos em Schlossborn, e eu estava no meus aposentos, que era embaixo, era uma casa de 2 pisos, e eu tinha um aposento completo embaixo da casa,
mas eu não tinha telefone, e o telefone, eu não tinha telefone, porque não tinha telefone, né? Isso há 30 e tantos anos não tinha celular, e o telefone era um telefone fixo, já era grande coisa que não tinha fio, e o Gert veio ligeiro, desceu as escadas para me entregar o telefone, que era minha mãe. Ele sai disso, vai rápido, porque eu demorei para achar uma roupa para descer aqui. Então o contraste era o seguinte, que na praia eu vi o Gert 30 dias na beira da praia, 30 dias na beira da 3 semanas na beira da praia, pelado. Inclusive tirando a areia do famoso. Mas na verdade, no que chegou em casa é uma questão, sei lá, ele tinha que achar uma roupa para ir vir. Ele tava, sei lá onde é que ele tava sem roupa, e demorou para até botar uma roupa para vir me chamar e passar o telefone. Então é isso. Então essa é a minha história de hoje. Formenteira, com a família Fábio, os pais da Dinalissa e a Dinalissa, e o vô e a avó, os pais da Elkia, e ainda tinha a irmã dela, tá? O Gert é publicitário, tinha uma agência de propaganda e foi uma criatura maravilhosa na minha vida, sempre me deu muito apoio. Quando eu tinha que eu estudava alemão em Frankfurt, e a agência do Gert também era, e para voltar para casa era muito difícil, então eu buscava o Gert na agência, e a gente vinha para Schlossborn juntos, 3 vezes na semana, eu consegui contar para o Gert várias histórias de publicidade daqui. Eu sou Relações Públicas e trabalhei na MPM e na Scala como Relações Públicas. E eu contava para ele as nossas campanhas com 3, 4 meses de Alemanha. Ele conseguia me entender. E a gente vinha conversando sobre campanhas publicitárias. Foi maravilhoso. Quando a gente não parava no verão, ele tinha um carro cabriolé antigo, e a gente vinha, me sentia que nem num filme. A gente vinha com aquele vento, todo para descoberto, e nós vínhamos conversando com aquele vento batendo na gente. É no Taunus, essa região, tá? É uns 60 quilômetros de Frankfurt, mais ou menos. E é uma região lindíssima, e por isso que eles podiam me ter como au pair. Eu era o pair Mädchen, embora eu já não fosse mais Mädchen, eu já tinha passado da idade. Isso é outro capítulo que eu vou contar outro dia, tá? Então, hoje foi Formenteira e as férias maravilhosas que eu tive lá. Eu não contei que quando nós acordávamos de manhã cedo, a Dinalissa vinha para os meus aposentos, e eu ia passear com ela ali não tinha nem rua, era a casa lindíssima, assim, era num terreno, sem nada, sem gramado, sem nada, tá? E a gente estava direto na rua, assim, não era rua, porque não tinha ainda, e acho que tomara que não tenha, era para deixar assim bem rústico, mas assim, lotado de rosmarin, que é alecrim, e oliveiras. Então foi a primeira vez que eu estava em contato com as oliveiras, e eu ficava brincando com a Dinalissa, sentada naquela terra seca ali, assim, nos degraus que tinha da saída da casa, e a gente ficava ali curtindo o sol. Foi uma experiência maravilhosa. E a Dinalissa é a coisa mais linda até hoje. Tá? Meu beijo. E essa foi minha primeira experiência contando alguma coisa um pouquinho mais. E volto, se alguém tiver interesse, volto depois.